Vamos falar sobre as 10 verdades sobre a meliponicultura que você precisa saber para começar com o pé direito, para ser um meliponicultor consciente na sua jornada eficiente pela meliponicultura, pelos caminhos da meliponicultura nesse Brasilzão afora, tá? É difícil da gente encontrar essas verdades na internet, são poucas pessoas que falam, mas essas verdades fazem diferença na prática dos nossos manejos. Para que a gente seja meliponicultores conscientes, que a gente pratique uma meliponicultura eficiente, tá bom? Essas verdades vão auxiliar a gente nesse caminho. Elas vão auxiliar a gente a alcançar a meliponicultura consciente, a alcançar a eficiência no final do caminho que a gente quer percorrer com a meliponicultura. Seja você um meliponicultor do tipo empreendedor, ou um meliponicultor do tipo conservacionista, ou um meliponicultor que você está se descobrindo robista. Para começar esse conteúdo, eu queria explicar para vocês o porquê que a gente escolheu esse conteúdo. Como a gente já sabe, eu já disse para vocês, eu não preciso ficar repetindo toda hora, que um dos maiores problemas para as abelhas nativas, para o desenvolvimento da meliponicultura no Brasil, atualmente é a desinformação. Porque a desinformação, como a gente já sabe, ela gera ignorância, e a ignorância mata as abelhas. A ignorância faz meliponicultores iniciantes perderem suas colônias por conta de manejos errados, perderem suas colônias por conta de inimigos que não foi feita uma verificação correta, então os inimigos invadiram e destruíram a colônia, faz os meliponicultores abrirem troncos, abrirem muros para retirar colônias, sem saber que aquilo é crime, ou sem saber que aquilo pode prejudicar muito a colônia, mais do que ajudar. A ignorância gera uma série de fatores, uma série de manejos errados que podem realmente matar as abelhas. É por isso que a desinformação é uma das coisas que mais mata colônias no Brasil. Fora, é claro, agrotóxicos e todos aqueles problemas que a gente já conhece. Mas dentro da criação racional da meliponicultura, a desinformação é um grande problema. E para combater a desinformação, a gente joga informação de qualidade. E é justamente isso que as 10 verdades são. Informações de qualidade que poucas pessoas falam para vocês, mas que de verdade vocês vão perceber que são coisas essenciais para a gente desenvolver a meliponicultura da forma correta. E, de fato, começarem com o pé direito na meliponicultura consciente, terem eficiência na criação de vocês, preservando as abelhas, inclusive tendo o próprio mel de vocês na sua própria casa. Tá bom? A gente tem aqui, pessoal, o primeiro trabalho que vai mostrar para a gente um pouquinho mais dessas informações sobre as 10 verdades. Vamos lá. Esse primeiro trabalho é sobre a arapuá. Gabriel, o que significa ser sobre a arapuá? Qual que é a primeira verdade sobre a abelha sem ferrão? Bom, a primeira verdade sobre a abelha sem ferrão, que eu vejo muitas pessoas dizendo o contrário, mas que na verdade é uma coisa que não está correta, é que a arapuá não é uma praga. Todo mundo fala que arapuá é praga, mas de verdade não é. Essa é uma das verdades da meliponicultura, das abelhas sem ferrão. Irapuá não é uma praga. Eu vou mostrar para vocês aqui, nesse vídeo, por que ela não é uma praga. Eu abri essa pesquisa aqui, que é uma pesquisa da Embrapa, tá, pessoal? A gente consegue ver aqui, ó, da Embrapa. E nessa pesquisa aqui, ó, na página 11 da pesquisa que está aqui, a gente consegue ver aqui, ó, esse parágrafo aqui que é muito determinante para a gente comprovar essa eficiência da irapuá. Bom, aqui nessa pesquisa eles mencionam o seguinte: é importante destacar que a ocorrência de irapuás não implica necessariamente em perdas, a ponto de inviabilizar economicamente a lavoura. Adicionalmente, há indicativos de que, em alguns casos, as irapuás polinizam as plantas que elas mesmas danificam. Ou seja, a eliminação dos ninhos das irapuás das proximidades do plantio pode, na realidade, ter efeitos opostos ao esperado e levar à redução da produção, conforme já registrado na Costa Rica em um cultivo de chuchu. Os maiores problemas parecem ocorrer em situações de desequilíbrio, em particular nas épocas críticas, quando há limitação dos recursos florais. Gente, por que eu escolhi essa para ser a primeira verdade sobre as abelhas sem ferrão? A gente vê no canal, no Instagram, no Facebook, diariamente chegando pessoas falando de irapuá. Ai, mas irapuá destruiu meus botões de flores. Ai, mas irapuá mordeu a folha da minha planta. Ai, mas irapuá fez isso, irapuá fez aquilo. É tudo irapuá. Irapuá é como se fosse para as pessoas aí, para os meliponicultores iniciantes, para quem cria plantas, por exemplo, para quem ainda não conhece as abelhas sem ferrão, irapuá é uma praga. Mas de verdade, eles não sabem do real efeito dessa abelha sobre as plantas e a biodiversidade. Como a gente pode ver nessa pesquisa, a irapuá, ela só toma essas ações em casos de escassez de alimento. Quando a área em que ela está, em que a colônia está inserida, tem escassez de pasto meliponícola, ela começa a tomar essas ações. Por quê? O ato de mordiscar da irapuá é para ela pegar a seiva dos caules ou pegar o néctar das flores que ainda estão fechadas. Porque como elas não têm disponibilidade de alimento em outros locais, elas têm que recorrer a plantas que ainda não estão florindo para conseguir se alimentar, para conseguirem sobreviver. As colônias de irapuá são colônias muito populosas. Elas necessitam de muito alimento para sobreviver. E quando elas estão
têm uma área de escassez de pasto, que porventura as pessoas cortaram todo o pasto que elas tinham disponíveis, obviamente as irapuás vão recorrer ao que elas têm nas mãos. Elas não vão morrer de fome, elas vão recorrer ao que elas têm nas mãos, porque elas são extremamente generalistas. E aí que entra um fator importante da gente preservar essa espécie. Ela poliniza uma gama gigantesca de plantas, inclusive plantas exóticas que são cultivadas no Brasil para produção comercial. O exemplo disso é o romã. Não sei se vocês todos já conhecem o romã, mas o romã é aquela fruta bem gostosa que nos supermercados a gente encontra por um preço bem alto. O romã tem algumas produções já no Brasil. E a única espécie polinizadora que foi observada que teve eficiência na polinização do romã foi a irapuá. Ela é a única espécie no Brasil que poliniza romã. Por conta disso, a romã só é produzida no Brasil por conta da irapuá. A irapuá é muito importante para a produção de chuchu, a irapuá é muito importante para a produção de abóbora caipira, de uma série de outras plantas que são polinizadas preferencialmente por essa espécie, além de todas as espécies nativas que são polinizadas pela irapuá, e não são poucas não. A irapuá tem uma ocorrência ampla no Brasil e ela poliniza uma vasta gama de espécies vegetais. Polinizando essas espécies, ela garante a perpetuação das espécies e a preservação da biodiversidade. Então a irapuá, pessoal, não é uma praga, ela não tem que ser combatida. Uma joaninha pousou na câmera neste exato momento. Deixa eu só remover a joaninha da câmera, só um minutinho. Ó, para provar para vocês, tá vendo? Ó, uma joaninha mesmo, pousou na câmera agorinha. Bom, vamos continuar então. Para vocês que têm problemas com irapuá, que tem problemas com o irapuá mordendo as flores, ou que tem problemas com o irapuá mordendo os caules, tenham em mente que é por conta da falta de pasto equilibrado na região de vocês. Ok, Gabriel, mas pasto não é uma coisa muito rápida de ser implantada, ou de ser equilibrada, ou de ser estruturada. Como eu posso resolver este problema? Bom, você pode resolver esse problema fornecendo alimentação artificial para as irapuás em outros locais. Foi comprovado por outras pesquisas científicas que eu estava lendo antes de começar essa transmissão. Uma das técnicas para evitar que a irapuá chegue até as plantações, ou que ela chegue até as flores, os brotos, qualquer planta que elas estejam mordiscando para pegar seiva ou néctar, foi comprovado que fornecer alimentação artificial energética, que é o xarope alimentar, em uma distância de mais ou menos 5 ou 10 metros do local em que elas estão utilizando para alimentação, vai acabar atraindo a atenção delas para aquele local, que é uma técnica utilizada em meliponários para desviar a atenção de apis mellifera, ou inclusive para alimentação externa das espécies de abelha sem ferrão mesmo. Essa técnica pode funcionar para irapuá e já demonstrou eficiência no controle desses problemas com irapuás, tá bom? Mas a gente tem que ter em mente que, de verdade, como a gente viu, a irapuá não é uma praga porque ela é essencial para tudo que a gente conhece, como todas as outras espécies de abelha sem ferrão, tá bom? E muita gente que está iniciando na meliponicultura, muitos criadores, eles iniciam com o pensamento de que a irapuá é uma praga. E eles criam as espécies, quando tem colônia de irapuá por perto, algumas pessoas, eu já vi relatos de que tiram as colônias, colocam fogo, quebram as colônias, matam com veneno. Meliponicultores, na verdade, criadores de abelhas, né? Porque meliponicultores não têm essa consciência. Meliponicultores são conscientes. Por isso que essa é a grande diferença que vocês vão entender entre criadores de abelhas e meliponicultores. Tá bom? Bom, pessoal, conhecendo sobre isso, vamos ver a segunda verdade sobre as abelhas sem ferrão, então, tá? A segunda verdade sobre as abelhas sem ferrão é uma verdade que eu separei para passar nessa transmissão aqui, porque muitas pessoas chegam com essas indagações, com essas dúvidas pra gente nos comentários, e muitas pessoas falam essa palavrinha mágica pra gente, que se chama isca PET. Então, a segunda verdade é sobre as iscas PET. E a verdade é a seguinte: instalar iscas PET exige cadastros. Se você instalar iscas PET e não tiver cadastros, você está cometendo uma atividade fora da lei. Você pode estar cometendo um crime se essa região que você está instalando é uma região de propriedade de outra pessoa ou alguma reserva de proteção permanente, uma área de APP, tá bom? Vamos entender agora o porquê que tem que ter esses cadastros, quais são os cadastros e em que ocasiões a gente tem que ter esses cadastros, tá? Bom, em que ocasiões a gente tem que ter, então, os cadastros para a instalação de isca PET, Gabriel? Se a gente for instalar isca PET em algum terreno, em alguma casa, pode ser um terreno baldio, ou pode ser uma área de construção, enfim, qualquer terreno que seja de posse de outra pessoa, não a gente precisa da autorização do dono desse terreno e comprovar no documento de cadastro para autorização da instalação do ninho isca que esse proprietário autorizou a nossa instalação, deixar lá a posse, a escritura daquele terreno do proprietário, lá, a escritura catalogada no anexo da autorização, para
por permitir instalação nessas localidades, tá bom? No caso de não ser o seu próprio terreno. Agora, se for a sua própria localidade, é muito mais fácil, porque você pode fazer o cadastro deixando lá todas as suas informações. No caso da propriedade ser sua, não tem muita importância. Agora, no caso de ser uma APP, ou no caso de ser qualquer outra reserva de proteção, mata nativa, qualquer área de remanescente florestal, por exemplo, além das autorizações, que são os cadastros que eu vou falar para vocês quais são, vocês precisam de autorizações do órgão ambiental competente do estado de vocês, que rege essas informações sobre a instalação de ninho isca. Aqui no estado de São Paulo, além da gente poder recorrer ao IBAMA para essas coisas, a gente pode recorrer também à Secretaria do Meio Ambiente, por exemplo, tá bom? Nos outros estados vai funcionar esses dois órgãos principalmente, IBAMA e Secretaria do Meio Ambiente. Só você ir na Secretaria do município de vocês ou entrar em contato com o IBAMA do município de vocês para saber com que vocês devem proceder no caso da instalação de ninho isca em locais de reserva, em locais de áreas de APP, por exemplo, tá bom? Agora, Gabriel, aonde a gente faz esses cadastros necessários? Como a gente pode fazer isso? Ó, os cadastros, pessoal, são feitos pelo sistema do GFAO, tá bom? O GFAO é o Sistema Integrado de Gestão de Fauna Silvestre. Dentro do sistema do GFAO, a gente tem todas essas categorias, né? Dentro dessas categorias, a gente tem aqui, ó, vamos entrar no GFAO, tá? Dentro do Sistema Integrado de Gestão Ambiental SIGAM, entraremos no GFAO, que tem esse símbolo de patinha. Dentro do sistema do GFAO, a gente pode entrar em contato para resolver qualquer problema com instalação de ninho isca, cadastro de meliponário, aqui pelo sistema Fauna, que é o Departamento de Fauna. Pelo Departamento de Fauna, em caso de manejo ex-situ, que é manejo para instalação de iscas, esse manejo a gente tem que entrar em contato nesse e-mail aqui, ó, para tirar qualquer dúvida. cfb.fauna.cativa@sp.gov.br. Qualquer dúvida sobre manejo ex-situ de espécies silvestres, manejo ex-situ é manejos fora do meliponário ou fora da área que você determinou, que tem um cadastro de algum meliponário. No caso dessa espécie, abelha sem ferrão, no caso desses animais, abelha sem ferrão, manejos fora do meliponário são manejos ex-situ, tá bom? E manejos fora do meliponário, o mais comum é a instalação de ninho isca, como a gente já tá falando, então é esse e-mail aqui. Agora, manejos in situ, sobre cadastros de meliponário, cadastros de meliponicultor, vocês tratam nesse e-mail aqui, ó, no manejo de fauna silvestre in situ, que é pelo cfb.fauna.manejo@sp.gov.br. Aqui, esses dois e-mails são os e-mails que vocês podem recorrer para tirar dúvidas sobre qualquer cadastro, sobre qualquer autorização para meliponicultura. Fora o CTF-APP, que é do IBAMA, que não convém nessa aula de hoje, a gente apresenta no programa Abelhando 100% no módulo de legislação, tá bom? Bom, fora o departamento de fauna, vamos voltar para onde a gente estava. Aqui a gente tem a aba meliponicultor, tá vendo? Além de meliponicultor, a gente tem a aba resgate de abelhas nativas. Vamos entrar na aba de meliponicultor para vocês verem. Aqui na aba de meliponicultor, a gente tem muitos materiais que apoiam os nossos cadastros, como o manual de como preencher os dados cadastrais, que são as fichas que vocês precisam, tanto para fazer cadastro de meliponário, para fazer cadastro de meliponicultor, para fazer cadastro para instalação de ninho isca, autorização de instalação de ninho isca. Tudo isso vocês vão encontrar no manual de como preencher os dados. Aqui a gente tem o modelo de declaração, tá? Essa declaração vocês escrevem, vocês assinam quando vocês estão fazendo o cadastro do meliponário, as legislações vigentes sobre as abelhas nativas e temos algumas listas de espécies de abelhas sem ferrão que ocorrem no Brasil também. Todas essas informações dentro do sistema do SIGAM, Sistema Integrado de Gestão de Fauna Silvestre. Beleza! A gente viu agora a segunda verdade sobre as abelhas sem ferrão, que é sobre a instalação de ninho iscas. Uma verdade que muitas pessoas, um questionamento que muitas pessoas chegam até o canal perguntando, principalmente meliponicultores iniciantes que estão começando a atividade e não têm conhecimento dessas informações. Muitas pessoas falam sobre ninho iscas, mas não se atentam às legislações e às autorizações necessárias para a instalação desses ninhos iscas, tá bom? Por isso, nessa aula, estou apresentando essa verdade para vocês. Bom, vamos passar então para a terceira verdade. A terceira verdade sobre criação de abelhas nativas, vamos ver qual que é. Em média, 80 de todas as 300 espécies de abelhas sem ferrão que são as criadas racionalmente. E mesmo assim, poucos sabem identificá-las corretamente. Como a gente já viu, existem em média 300 espécies de abelhas sem ferrão em todo o nosso país. Em todo o Brasil, são em média 300 espécies catalogadas. Podem existir até 400, 500 espécies. Catalogadas, a gente tem 300. Dessas 300 catalogadas, em média, somente 80 são criadas racionalmente. 80 espécies que são mais criadas racionalmente, tá bom? A gente tem poucas espécies relatadas aqui na região do Rio Grande do Sul do país, algumas espécies na região sudeste, podendo chegar até 30 espécies ocorrentes que podem ser criadas racionalmente. Na região nordeste a gente tem bastante espécies de melíponas, uruçu, por exemplo, e no norte, principalmente no estado do Amazonas, é onde se concentra a maior taxa de espécies que podem ser criadas racionalmente. Muitas delas, que ocorrem somente lá, inclusive. Mesmo assim, sendo somente 80
80 espécies que podem ser criadas racionalmente, muitas pessoas têm dúvida ou têm problemas com relação à identificação dessas espécies. Muitas pessoas chegam até o canal perguntando: Gabriel, que abelha é essa? Gabriel, que abelha é aquela? Gabriel, qual é esse ninho de abelha que eu encontrei? Às vezes eu observo e falo: caramba, eu nunca vi essa abelha na minha vida. Aí eu recorro à chave dicotômica de identificação que está disponível para os alunos no módulo de identificação de abelhas do programa. Aí eu consigo identificar aquela abelha e falo: caramba, é essa espécie, eu nunca tinha visto a ocorrência dela ocorrendo perto da gente. Então tem mais espécies do que a gente imagina. A gente precisa aprender a identificar elas para conseguir fazer uma criação racional consciente. Saber das espécies que a gente está criando, as necessidades de cada espécie, porque cada uma tem uma necessidade de criação, de desenvolvimento diferente, uma caixa de um modelo diferente, são vários fatores para cada espécie. Por isso é importante saber dessas 80, identificá-las corretamente, tá bom? Muitas pessoas têm erro até para a identificação de jataí, que é uma espécie muito comum que ocorre no Brasil todo. A nossa quarta verdade é que existem ao todo 4 tipos principais de meliponário e cada tipo de meliponário é bom para criar determinadas espécies de abelha sem ferrão. A gente viu que dentre as 80 espécies que são mais criadas, cada uma tem uma determinada caixa, cada uma tem um determinado tipo de meliponário. Por isso mesmo, eu vou mostrar para vocês os principais tipos de meliponário que a gente encontra, para vocês conseguirem ir adequando as práticas de vocês e vendo qual desses tipos de meliponário vai ser o melhor para vocês desenvolverem com suas práticas na meliponicultura. Vamos lá. Ó, separei 2 tipos aqui, vou compartilhar a tela para vocês verem. O primeiro tipo de meliponário, este daqui, meliponário de coreto. Tá vendo aqui? Esse modelo de meliponário é um dos modelos de meliponário disponíveis dos 4 que a gente mais encontra para poder iniciar a nossa criação, tá bom? O meliponário de coreto, ele não é tão usual para todos os meliponicultores que estão iniciando, ele é mais pensado para ser um meliponário de pesquisa, exatamente como está mostrando nessa imagem, ou um meliponário escola, para a gente ver a identificação, a questão da facilidade do manejo nesse meliponário é um fator essencial que vai acabar facilitando o manejo de meliponicultores que estão visando a educação ambiental, a conscientização das pessoas, por isso é um meliponário mais indicado para atividades socioambientais, por exemplo, não impedindo vocês de fazerem esse meliponário, criarem as abelhas comercialmente, por exemplo, tá bom? Só é um modelo que não é muito indicado para essas práticas. O meliponário de coreto consiste basicamente em um coreto, um alicerce aqui de concreto, a gente tem essas vigas fazendo toda essa estrutura de coreto aqui em cima com o telhado, e as caixas são viradas com a boca para fora, e a entrada de dentro, os meliponicultores têm acesso para fazer os manejos por dentro do meliponário. Por que esse meliponário é benéfico? Porque a gente consegue abrir as caixas, fazer os manejos, e as abelhas, elas não voltam para trás, elas não vão para trás da colônia para fazer a defesa, elas ficam fazendo a defesa na frente da colônia. Por isso, não aglomeram-se abelhas dentro do coreto. Então, a gente tem um espaçamento bom entre as abelhas. Além disso, a gente não tem abelhas se aglomerando dentro do coreto, que poderia causar brigas. Acaba facilitando a atividade dos manejos dos meliponicultores e também facilita bastante as aulas de socioambiental, as aulas de conscientização ambiental ou qualquer aula que você quiser dar no seu meliponário escola de coreto, tá bom? Fora o meliponário de coreto, a gente tem aqui também o meliponário que é o mesmo modelo que o meu, que é o meliponário de parede. Deixa eu ver se eu encontro algum que dá para apresentar bem para vocês. O meliponário de parede, ele vai ser basicamente uma estrutura aqui, ó. O meliponário de parede aqui, tá vendo? Ó? A gente tem aqui na parede encostada as estruturas do meliponário. A gente consegue perceber as prateleiras com o telhado encostado na parede. No caso desse daqui, as prateleiras não são nem fixadas na parede, são fixadas em vigas aqui, como a gente pode ver, tá? Mas é acostado na parede, então já pode ser considerado um meliponário de parede. Esses meliponários de parede, eles podem ser desenvolvidos qualquer atividade neles, não sendo muito adequada a criação comercial nesses meliponários, porque as colônias, por estarem próximas e por a gente ter pouco espaço na criação na parede, né, como a gente pode ver nesse meliponário, mesmo sendo um modelo grande, ainda assim não tem o espaço necessário para criações comerciais. Então, nesse quesito da criação comercial, os meliponários de parede eles não são tão indicados, por conta das revoadas que as colônias podem fazer por conta do manejo delas, tá? Isso pode acabar atrapalhando outras colônias, causar brigas, uma série de fatores que pode prejudicar a atividade do meliponário e os próprios manejos do meliponicultor. Por isso, esse meliponário é indicado tanto para conservacionistas ou também para robistas que visam a coleção ou também observar o trabalho das abelhas, assim como eu também sou robista. Bom, o meu meliponário de parede eu consigo desenvolver atividades fantásticas, perfeitas, consigo desenvolver bem todas as colônias e realizar os manejos que eu necessito, tá bom? Bom, e além disso, o meliponário de parede também é um modelo de meliponário que é muito fácil de ser desenvolvido. A gente consegue desenvolver esse meliponário com mais facilidade do que o meliponário de coreto, por exemplo. Porque, no caso desse meliponário, mas no caso do meu, as prateleiras são fixadas na parede por cantoneiras, mão francesas. Então fica muito mais fácil de construir o meliponário, necessitando de um telhado, prateleiras e as cantoneiras, as mãos francesas, a gente já consegue manter as colônias perfeitamente, tá bom? Bom, o terceiro modelo de meliponário, deixa eu colocar aqui, essa ilustração, esse design gráfico aqui, mostra pra gente esse meliponário de pilar no chão. Esse é um dos modelos de chão que a gente tem, tá?
Só que não é o outro modelo de meliponário, o quarto modelo, que é o individual. Esse é o modelo coletivo. O modelo de meliponário de pilar coletivo, ele vai consistir nesses pilares alicerçados no chão também, com alicerce de concreto, ou enterrados no chão uma profundidade grande para aguentar essa estrutura. Além disso, vai contar com um telhado aqui, preferencialmente em 2 quedas de água, tá? Com esse telhado bifurcado aqui no centro. Os apoios do telhado e os apoios da prateleira, que são apoiadas nas vigas de sustentação da própria estrutura. Esses meliponários, como a gente pode ver, a gente consegue manter muitas colônias de forma coletiva. Por isso, esse meliponário também não é muito indicado para criações comerciais, mas a gente pode desenvolver bons trabalhos com esse meliponário, mais do que com meliponários de parede, por exemplo, por a gente ter o outro lado disponível para colocar as colônias. Como a gente pode ver, a gente tem uma área de abrangência de colônias muito maior, porque além de um lado desse todo, como a gente teria no meliponário de parede, a gente tem o outro lado disponível, por esse meliponário não estar encostado na parede. Além de ter como criar muitas espécies, ele possibilita também uma boa proteção contra outros inimigos. E a gente pode colocar as prateleiras mais altas e fazer cercados em volta desse meliponário, que não vai impossibilitar o trabalho do meliponicultor, tá bom? Então esse meliponário é um meliponário bacana para quem já tem bastante colônias, que quer ampliar a área de criação, mas não tem tanto espaço disponível. Esse é um modelo bem indicado, tá? E o nosso próximo e último modelo de meliponário é justamente os meliponários individuais, como esse daqui que eu vou abrir para vocês, ó. Esse meliponário individual aqui, a gente pode ver que os meliponários individuais, eles têm os pilares de sustentação individual, uma prateleira, uma caixa e um telhado, que no caso aqui é uma cerâmica, um piso, disponível para cada colônia. É como se fosse um mini meliponário para cada colônia que a gente vai manter. Os meliponários individuais, eles são aconselhados para meliponicultores do perfil empreendedor, porque nesse caso, as abelhas elas não vão ter tanto contato próximo entre as colônias, a gente pode desenvolver espaçamentos de até 3 metros no caso de espécies mais territorialistas, por isso mesmo a gente consegue manter muitas espécies, diferentes espécies, e possibilitar o bom desenvolvimento delas, porque colônias bem desenvolvidas, estando a espaçamentos corretos, mesmo fazendo manejo, tendo revoadas, a gente não tem problemas com as outras colônias. Por elas estarem afastadas, elas não vão se incomodar com essa atividade de revoadas das colônias que a gente vai estar manejando, tá bom? Bom, esses são os 4 tipos de meliponário que eu queria passar para vocês. Vamos voltar para a nossa quinta verdade sobre as abelhas sem ferrão. Vamos lá. E a nossa quinta verdade sobre as abelhas sem ferrão é que existem mais de 20 plantas tóxicas para as abelhas que são encontradas plantadas e ocorrendo aqui no nosso país. Algumas nativas e algumas exóticas, tá? Entre essas plantas, as principais que a gente pode observar são a espatódia. A espatódia apresenta um néctar tóxico para as abelhas, como a gente já conhece. O nim, o óleo de nim foi constatado em pesquisas científicas que apresenta efeito tóxico, principalmente para o desenvolvimento inicial das larvas e eclosão dos ovos da colônia. Toda a cria verde da colônia, quando entra em contato com o óleo de nim, quando algum operário entra em contato com o óleo de nim e traz para a colônia, essa cria verde, ela vai morrer, tá bom? Porque o óleo de nim é tóxico, principalmente para as crias mais jovens. Além do nim, a gente tem também o néctar do alho, Allium cepa, também é prejudicial para as abelhas, o néctar da tulipa e uma espécie de barbatimão, que também é tóxica para as abelhas. Eu separei uma pesquisa para mostrar para vocês essas plantas tóxicas e vou comentar rapidamente aqui para vocês darem uma olhada, para vocês não falarem que eu estou falando mentiras, hein? Ó, plantas tóxicas para as abelhas. Foi feita por esses 3 pesquisadores aqui. A gente pode observar, deixa eu procurar direto sobre a Spathiodia campanulata, aqui, ó. A Spathiodia campanulata é uma planta de origem africana que foi introduzida no Brasil como árvore ornamental. Ela possui flores de formato de tulipa. Ó, o Nogueira Neto considerou os efeitos tóxicos de Spathiodia ao relatar a existência de aproximadamente 200 insetos mortos entre formigas, abelhas e dípteros em uma só inflorescência. A gente viu aqui que ele realizou uma contagem periódica dos insetos e ele encontrou um número variável de meliponíneos mortos das espécies plebeia, tetragonística, escapotrigona, trigona e friezela. Foram encontrados também Melipona quadrifaciata mandaçaia e Apis mellifera. Então a gente tem aqui que a Spathiodia é uma flor tóxica. E além da Spathiodia, a gente tem outras plantas aqui, como ele disse aqui, ele descreveu, ó, o Allium cepa, tulipa, macadâmia, o acônito, Papaver soniferum, que é a papoula, Arabis glabra, o astragalus, essa Sophora microfira, Nicotiana tabaco, o tabaco, a Digitalis purpúrea e uma série de outras plantas, além, é claro, do barbatimão, que eu comentei para você, que é esse daqui, ó, o pólen da espécie Stryphinodendron polyphyllum, que é chamado popularmente de barbatimão, e o pólen dele foi identificado como causador de sintomas semelhantes à doença conhecida como cria ensacada brasileira, uma doença que ocorre nas espécies brasileiras, nas espécies nativas e também nas espécies exóticas, como por exemplo a Apis mellifera, que ocorre aqui no nosso país, tá bom? Essas plantas são plantas prejudiciais para as nossas abelhas e agora vocês sabem dessa verdade e podem evitar de plantar essas plantas ou tê-las por perto da sua residência, tá bom? Bom, próxima verdade sobre as abelhas sem ferrão que a gente tem aqui na nossa transmissão, na nossa aula exclusiva
tema de hoje é que são necessárias, em média, 100 plantas para cada colônia realizar o seu forrageio. E como a gente viu nessa verdade, para cada colônia, em média, são necessárias 100 plantas. Não precisam ser árvores, podem ser desde herbáceas até arbustos e as plantas maiores, que são as árvores. A gente tem, dentro do programa Abelhando 100%, 3 volumes do e-book de pasto meliponícola. Cada volume consta com as herbáceas, consta com as arbustivas e consta as arbóreas também. Dentro dessas 3, a gente tem que ter em média, que a gente tem que colocar espécies diferentes que vão fornecer pasto para as nossas colônias. É claro que não precisam de 100 árvores, de 100 plantas para cada colônia, consequentemente 200 plantas para cada 2 colônias, não são mais ou menos assim que funciona, porque as espécies, as colônias, elas forrageiam nas mesmas plantas em conjunto. Mas estima-se por pesquisas que são necessárias mais ou menos 100 plantas para cada colônia. Próxima verdade é que essa é bem fatídica, tá? Que a gente inclusive falou nos stories e hoje no Instagram. É crime retirar colônias instaladas em meio natural sem autorização de resgate. Tirar a abelha de muro, de árvore, de tronco caído, sem que a colônia esteja em risco de verdade, sem que a árvore esteja pegando fogo, sem que o muro já tenha caído, ou se algum trator está passando por cima da colônia na árvore, motosserra cortando a colônia no meio, nesses fatores críticos, a gente precisa salvar as abelhas e só assim fazer o resgate. Mas mesmo assim, precisam ser meliponicultores para fazer o resgate, e esses meliponicultores precisam estar cadastrados, tá bom? Devidamente cadastrados no sistema do GFAO para não ocorrer em crime ambiental, tá bom? Agora, para vocês, já estamos acabando as nossas verdades sobre a meliponicultura. Eu tenho aqui a 9ª verdade para vocês. E a 9ª verdade, que muita gente acha que não é verdade, é que qualquer pessoa pode criar abelhas sem ferrão, sem exceção de ninguém. Eu vou explicar para vocês. Gente, indiferente de idade, indiferente de renda, e mesmo se você tiver pouco tempo, você consegue criar abelha sem ferrão. Você pode criar abelha sem ferrão. É claro que se você está tentando aprender tudo sozinho do zero, você não vai conseguir o fator do pouco tempo. Porque tendo pouco tempo, aprendendo tudo do zero, além de você ter que aprender tudo, você tem que tentar botar em prática para ver se vai dar certo, porque a gente não sabe se as informações que a gente está pegando são confiáveis, para tentar adequar algum manejo, realizar alguma coisa que você nem sabe se vai funcionar, para ver se vai dar certo depois de ter que adequar alguma coisa que não deu certo, ou se você nem sabe adequar isso, você ficar buscando mais coisas e, consequentemente, não ter tempo para realizar. Claro que se você está começando tudo do zero, realmente o tempo vai ser um impeditivo para você. Mas, com relação ao tempo, se você tiver um método, se você tiver algum direcionamento para você seguir, uma formação, com certeza vai ser mais rápido de você conseguir desenvolver os trabalhos com a meliponicultura. Com certeza vai ser mais rápido para você realizar os seus manejos, com certeza vai ser mais rápido para você conseguir implementar tudo que você quer no ramo da meliponicultura. Sabe por quê? Você não vai precisar ir pesquisar, você não vai precisar estar lá atento nas redes sociais, estar atento em blogs, em canais, atento em vários meios de comunicação para procurar informações, migalhinhas sobre abelha sem ferrão de vários lugares diferentes, para você poder tentar juntar alguma coisa e realizar algum manejo que você nem sabe se vai funcionar. Nessas questões, além de você gastar um tempão fazendo isso, você também põe em risco as suas colônias. Agora, tendo um método de direcionamento correto, você realmente não precisa de tanto tempo, você tem a certeza de que está fazendo o correto, na hora correta, da forma como tem que ser feita, e você sabe o porquê que você está fazendo. Se você precisar fazer qualquer outra coisa de emergência, você tem um método e você tem as informações para seguir. Nesses quesitos, você consegue criar, mesmo tendo pouco tempo, mesmo tendo 5, 10 minutos disponíveis por dia, você consegue sim criar abelha sem ferrão. Então, criar abelha sem ferrão, de verdade, qualquer um pode criar. Mas precisamos ter as informações de qualidade, um método, um direcionamento para seguir. Assim a gente consegue fazer qualquer coisa no ramo da meliponicultura, desenvolver qualquer manejo com eficiência, com consciência de que a gente está fazendo a coisa correta, tá bom? Para falar para vocês sobre essa questão do conhecimento, o programa Abelhando 100%, como eu já tenho acompanhado do pessoal que está deixando os relatos no grupo do Facebook, o programa Abelhando 100% é uma formação completa que transforma os alunos do zero, do conhecimento zero, em 6 meses até especialistas no ramo da meliponicultura, conseguindo desenvolver qualquer manejo, conseguindo adequar qualquer manejo, deixando qualquer prática de manejo com o seu meliponário de uma forma simples e correta, realizando da forma certa como tem que ser feito. O programa mostra isso para os alunos e eu tenho acompanhado cada vez mais relatos no grupo do Facebook de alunos que estão conseguindo desenvolver manejos fantásticos. É claro que, como eu disse para vocês, se vocês não têm método, ficam buscando dicas, informações na internet de vários lugares para tentar adequar algum manejo, a gente vai gastar realmente muito tempo. Mas se a gente tiver esse método, a gente consegue realizar em 5, 10 minutos um manejo que a gente levaria 1, 2, 3 dias para aprender e realizar e nem saber se vai dar certo. E esse é só um exemplo para vocês entenderem a questão do tempo e saber que não é mais uma desculpa para vocês começarem a criar abelhas sem ferrão, tá bom? Agora, nossa última verdade sobre a meliponicultura é que criar abelhas é diferente
de ser meliponicultor. Quando você cria abelha sem ferrão, você não tem essa expertise de saber realizar um manejo na hora necessária, porque você está realizando a forma correta de realizar e nem quando vai ter que readequar alguma coisa, se necessário readequar. Um meliponicultor, por exemplo, um meliponicultor consciente, consegue realizar uma transferência, uma divisão, e se der qualquer problema, sabe o que fazer. Agora, quem cria abelha sem ferrão, um simples criador, não consegue fazer isso. Um exemplo para vocês. Lá em Tatuí, no outro meliponário que a gente tem do projeto Abelhando Mundo Afora, o meliponário do interior, a gente tem lá os avós da minha esposa, da Júlia, que moram lá próximo do meliponário. O sítio, a região lá, o sítio é deles. A gente tem um meliponário lá no sítio, um local bem bacana, que tem acesso à mata, tem um rio que passa lá, é fantástico o local, tá? Tem algumas espécies lá, a gente tem borá, jataí, iraí, algumas mirins, e essas espécies, elas são mantidas por mim lá naquele meliponário. Eu visito algumas vezes durante um mês ou durante 2, 3 meses o meliponário para adequar os manejos nas espécies e deixo elas se desenvolvendo perfeitamente sem ter que adequar manejos constantemente. Isso já mostra que, por exemplo, eu tenho conhecimento e consigo adequar os manejos sem ter que ficar visualizando as caixas a cada 5 ou a cada 2, 3 dias, por exemplo, como muitas pessoas imaginam que é para ser feito no começo da atividade. Agora, o avô da Júlia, que está lá no sítio, ele me manda mensagens com alguma certa frequência e falando de coisas que são comuns. Ele criava algumas abelhas antes de eu começar a implantar um meliponário lá. Ele tinha uma caixa grande de jataí, de mais ou menos pesava uns 5 quilos aquela caixa, era gigantesca. Ele tinha uma outra caixinha de jataí feita de um modelinho lá que ele mesmo fez, uma caixa rústica, mantinha lá umas 2, 3 colônias de jataí. E lá no meliponário, né, no meliponário improvisado dele, que ele mantinha as colônias penduradas no telhado, ele tinha essas 2 colônias em caixas totalmente rústicas. A primeira colônia, a caixa tinha mais ou menos uns 50 centímetros de altura, pelo menos, era uma caixa gigantesca. E ela tinha as medidas internas de mais ou menos 30 por 30. Era uma caixa imensa mesmo. E dentro daquela caixa tinha uma colônia de jataí instalada. Eu cheguei lá um certo dia, ele me falou, pô, Gabriel, essa colônia não tá conseguindo se desenvolver, não vejo mais abelhinhas voando aí em volta da colônia, não vejo mais elas entrando com alimentação, o que tá acontecendo? Aí eu abri aquela colônia e vi que a colônia não estava conseguindo se desenvolver porque era muito espaço para elas. Elas tinham restringido o espaço interno da colônia com um pedaço de batume gigante, restringindo mais ou menos esse espaçamento dentro daquela caixa gigantesca de 50 de altura por 30 por 30. E nesse espacinho, elas não estavam conseguindo equilibrar a temperatura, porque Tatuí à noite, no inverno, é uma região que cai muita temperatura. E aquela colônia, além de ser uma colônia grande, que não dá para equilibrar a temperatura corretamente, as abelhas não conseguem realizar essa equilibração térmica, até por isso que elas fecharam com batume essa região da colônia para facilitar o equilíbrio térmico, elas não conseguiam equilibrar corretamente a temperatura dessa região interna, porque as paredes da caixa tinham 2 centímetros de espessura, de uma madeira que era porosa. Então, além da caixa estar começando a mofar, apresentando marcas de tempo, ela não equilibrava a temperatura, e mesmo as abelhas tendo fechado um espaço só para elas poderem equilibrar com maior eficiência, elas não conseguiam. Elas estavam com deficiência no desenvolvimento por conta do inverno rigoroso que elas passaram, da caixa que não tinha condições de abrigar aquela colônia. Isso é um pensamento, isso são ações de criadores de abelhas. O avô da Júlia, ele era um criador de abelhas sem ferrão. Ele sabia que tinha que manter aquela colônia lá sem mexer muito na colônia, porque senão ela poderia morrer. Mas ele não sabia a questão da termorregulação, ele não sabia que não podia ficar tirando a colônia de um lugar para o outro, porque senão as operárias não voltavam para outro lugar. Ele ficava manejando as colônias, tirando uma isca, colocando em outro lugar, tirando uma colônia, mudando para outro lugar, que ele achava que não estava bom aqui, não está bom aqui, vou levar essa caixa para lá. Levava para uns 20 metros de distância, todas as operárias ficavam naquele local, todas elas morriam naquele local e aquela caixa ficava fragilizada. Eu não sei como aquela colônia conseguiu sobreviver tanto tempo, mas depois que a gente começou a frequentar o sítio dos avós da Júlia, a gente adequou a caixa dessa colônia, explicou para o avô dela como funciona o manejo consciente. Agora, ele verifica as colônias que a gente mantém no meliponário. Ele se tornou um meliponicultor consciente. Ele já manejos eficientes. Ele sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer com as colônias que estão lá. Isso com aulas básicas e simples que a gente explicou para ele. Mas ele teve as informações corretas e o conhecimento de qualidade para saber o que pode e o que não pode fazer. E ele passou de criador de abelhas para meliponicultor. Essa é a grande diferença que separa esses dois grupos, os criadores dos meliponicultores de verdade. Criadores não têm o embasamento correto, não têm as informações de qualidade, que é o primeiro pilar do método que rege todo o nosso programa de formação de meliponicultores conscientes, o programa Abelhando 100%. Agora, meliponicultores conscientes, como todos os nossos mais de 70 alunos, eles têm o primeiro pilar do método, que é o aprendizado de qualidade, o embasamento científico, informações confiáveis que eles podem tomar como base. O primeiro pilar é a sustentação de tudo que eles vão construir no caminho da meliponicultura. A partir do aprendizado de qualidade, surge o manejo consciente. A partir do manejo consciente, a avaliação dos resultados, que é quando a gente observa se aquele é o resultado que a gente queria atingir, e se não é, a gente volta para o manejo e depois vai para a avaliação de novo.